Boa tarde, estamos aqui no Papo Cirúrgico e o nosso convidado de honra hoje é o Dr. Felipe Barros. O Dr. Felipe é um cirurgião plástico de renome nacional e nós temos o prazer de tê-lo hoje conosco aqui no nosso Papo Cirúrgico. Oi, Felipe, boa tarde. Boa tarde, doutor Jorge. É um prazer aqui comparecer ao Papo Cirúrgico com o senhor e toda a equipe aqui. Felipe, hoje a nossa intenção hoje no Papo Cirúrgico é desmistificar a cirurgia plástica. Ou seja, nós vamos falar um pouquinho o que é mama interna, sutiã interno, nós vamos falar o que vai e volta dentro da cirurgia plástica. E o Felipe tem uma grande experiência em cirurgia de mama, cirurgia de abdômen e lipoescultura. O que você tem para acrescentar para nós, Felipe? Eu acho que o podcast aqui é uma ótima oportunidade de a gente esclarecer bastante para os pacientes essas técnicas novas, né? Muitas vezes, como o senhor disse, a gente tem as técnicas semelhantes, né, com nomes variados, né? Isso acaba às vezes confundindo um pouco os pacientes, técnicas às vezes até antigas, né? E na internet são divulgadas com vários nomes. Isso pode confundir um pouco, até profissionais às vezes ficam um pouco confusos, né? Então é importante a gente explicar a base da técnica Justo, porque o cirúrgica, né? paciente, na realidade, Felipe, ele cobra do cirurgião plástico, né? Por mais que o cirurgião plástico esteja atualizado, e hoje a internet, o consultório, tem um livre-arbítrio de colocar nome em técnicas que não são nem publicadas cientificamente, tipo sutiã interno, mamiele, e eu sempre volto a afirmar, a medicina é uma ciência de verdades transitórias, ou seja, vai lá e volta e tudo a mesma coisa, ou seja, mamiele, nós já fazíamos mamiele há 40 anos atrás e hoje voltou assim com muita força a falar sobre a mamiele e isso é uma técnica antiga. Tem suas vantagens e as suas desvantagens, né? Eu acho que, exatamente, né? A gente tem técnicas antigas, como a mamoplastia em L. Eu acho que talvez o que tem mudado um pouco na mama L não é a mastopexia em si, o fato de ser em L. Mas antigamente eu acho que a gente não usava tanto prótese submuscular. Então tem gente tentando colocar ali a prótese submuscular, em alguns casos, claro, né? Tem próteses que a gente vai usar por cima do músculo, outras por baixo do músculo. E tem tido essa associação aí da mama L com a prótese muscular, mas ressaltando que para a gente definir o tipo de prótese, tamanho, se ela vai estar debaixo do músculo ou por cima, é necessário uma consulta médica, né? Isso que nós estamos falando aqui. É necessário que o paciente passe por uma consulta, a gente vê a expectativa que ele tem, o que ele espera conseguir da cirurgia, para a gente poder indicar o melhor tratamento. Eu costumo dizer, doutor Jorge, que a cirurgia plástica é apenas uma especialidade da medicina. Então, da mesma forma que nós damos, às vezes, um diagnóstico de uma infecção de urina, por exemplo, e nós vamos prescrever um antibiótico adequado para aquele tipo de infecção, a cirurgia é a mesma coisa. A gente tem que ter um diagnóstico dentro do consultório, respeitando, claro, a expectativa do paciente para a gente poder indicar uma boa cirurgia para ela. Nem sempre a cirurgia que a amiga fez vai ser a melhor para ela. Justamente. E a cirurgia plástica, principalmente o silicone, a própria peça do silicone, o próprio silicone teve uma evolução muito grande. Eu me lembro há 35 anos atrás, o que nós colocávamos era uma prótese da Dow Corning, uma prótese americana, e que não existia prótese texturizada nem de poliuretano, nada disso. Era uma prótese lisa e a conduta era, coloca-se a prótese submuscular. Era uma cirurgia rápida e você colocava essa prótese muscular. Só que, além de que o conteúdo das próteses de silicone da Dow Corning era líquido, era silicone líquido. Né? Então extravasava esse silicone, dava muito problema. Depois vieram os silicones com textura interna em gel, já texturizadas, dizendo que reduziria muito um índice de complicação, que seria as cápsulas. Não, mas isso não é verdade, porque na realidade a textura, a cápsula não copia a textura da prótese. Né? Então a gente, quando tira uma prótese, você vê que por dentro essa cápsula é lisa. Né, ela não acompanha aquela textura. Então veio uma evolução muito grande em relação às próteses de silicone daquela época para essa época nossa de hoje. E isso veio, lógico, favoreceu muito os pacientes, o índice de colocar prótese aumentou muito, lógico, e também junto a algumas complicações inerentes à própria prótese, e é muito bom esclarecer aos pacientes. Você podia falar um pouquinho sobre isso também?
para nós, para esclarecer para os pacientes, Felipe. Exato, é interessante isso aí que o senhor falou, doutor Jorge. A gente tem, até eu estava lendo recentemente um trabalho da ISAPS e a nossa Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, e, por incrível que pareça, no mundo todo, o aumento dos implantes de silicone ele tá sendo menor. Ainda está aumentando as cirurgias de silicone, mas não, a gente percebe que esse aumento está diminuindo cada vez mais. E tem aumentado a procura, segundo esses trabalhos aí da ISAPS, pela cirurgia sem silicone. Então, às vezes, a paciente está optando por fazer uma mamoplastia redutora sem silicone, aí entra no que o senhor acabou de falar, né? As coisas vão e voltam. Quando eu comecei na carreira, em torno de 11 anos atrás, estava na residência, a gente não fazia uma redução de mamas grandes, colocando prótese. Jamais, era só redução de mama. Hoje, já tem essa questão de fazer redução de mama colocando prótese. Mas tem vários pacientes que vêm ao consultório e não querem prótese, né? Então a gente tem feito mastopexia, ali colocando às vezes uma gordura, né, dentro da mama. A mamoplastia sem a prótese também, aproveitando o tecido glandular, né, os pedículos ali para tentar deixar o colo mais bonito. Mas a diferença que a gente sempre ressalta é que a gente não tem nada ainda que dê o resultado de uma prótese, né, de ter um colo um pouco mais marcado. Quando a gente coloca gordura ou aproveita a glândula na mama, infelizmente a gente não tem ainda aquele resultado da prótese. Mas você vai ter a vantagem de não ter um corpo estranho. Apesar de muito seguro, a prótese, ela funciona como um DIU, como piercing, qualquer objeto que a gente coloca no nosso corpo, apesar de ser um objeto seguro, ele tem a possibilidade de ter uma rejeição, né? Com certeza. Bom, fugindo um pouquinho ao assunto de prótese, vamos falar um pouquinho sobre fixação de mama. A fixação de mama é muito interessante você avaliar a textura, a pele externa da mama, o conteúdo da mama. Essa mama é glandular, essa mama é gordurosa, essa pele que envolve a mama, ela é muito estriada, ela tem uma textura boa, ela tem uma elasticidade boa. O que acontece? Eu estava num congresso agora recente e houve uma discussão firme de um cirurgião falando: toda mama vai cair. Você fixou a mama, mais cedo ou mais tarde essa mama vai ter uma pitose e ela vai cair. Ora, mesmo com conteúdo bem glandular, mesmo que você faça uma consistência muito boa, em que essa pele seja excelente, o tempo é implacável. Essa pele vai ter flacidez e ela com certeza vai ter uma pitose. Algumas pacientes mais ou menos. Algumas pacientes você opera, coloca a mama, monta a mama, sai da cirurgia, você praticamente entra em estado de excitação por ver o seu resultado cirúrgico. Você fica encantado com o seu resultado cirúrgico, mas você esquece que aquela mama tem muita estria. E essa estria, quando você acaba de montar a mama, com o tempo ela vai sofrer um relaxamento. E aí você vai ter que incorrer no refinamento em retirada de excesso de pele. Isso é muito importante você falar isso para o paciente, ele saber que aquela textura de pele, que aquela glândula que ela tem, não vai dar uma consistência muito boa e com o tempo, com certeza, você vai ter que fazer um refinamento na retirada de pele para que volte a ter um pouquinho mais de consistência, mas nunca prometendo além do que pode ser feito. Eu achei muito interessante a colocação desse colega aqui, falando que toda mama, mais cedo ou mais tarde, vai cair. Eu acho que não tem como a gente discordar disso, né? Porque o processo de envelhecimento, como o senhor falou, ele é inexorável, né? Então, a partir de 30 anos de idade, eu costumo explicar no consultório que, infelizmente, a gente vai perdendo um pouquinho da função de cada órgão, um pouquinho da função renal, um pouquinho da função cardíaca e vai perdendo um pouquinho do colágeno que nós temos na pele. Esse processo, claro, depende da genética, do estilo de vida da pessoa, mas principalmente na mama, que sofre a ação da força da gravidade, e mulheres que podem ter gestação, variações de peso, assim, realmente não dá para a gente garantir ou saber quanto tempo vai ter aquele resultado. Sanfona também. Exatamente, é muito comum mulher engordar, emagrecer, homens e mulheres, né? Então, realmente, não dá para a gente saber quanto tempo, e eu sempre digo isso: olha, sua mama vai cair, nós não sabemos quanto. Nós gostaríamos que a sua cirurgia durasse o máximo possível, mas agora, não tem como saber quanto tempo. É muito importante, na sua consulta, você passar isso para a sua paciente. Fala: olha, sua mama tem esse tipo de pele, tem esse tipo de consistência, tem esse tipo de estria, e você pode ter um resultado maravilhoso durante 10, 15, 20 anos, mas você pode ter um resultado pífio dentro de 1 ano ou 6 meses. Depende muito dessa
invólucro que envolve a mama. E o cirurgião tem que deixar o paciente bem ciente disso. Exatamente. Inclusive, acho que é muito importante isso que nós estamos falando aqui, o papo cirúrgico, porque a gente tem, a maioria das vezes na rede social, só as informações positivas, informações boas de tudo, de Mas, cirurgia plástica. Isso está servindo para a gente esclarecer, para o paciente não ser enganado por fantasias que Promessas você faz o irreais. que quiser dentro do computador. Você coloca uma coisa que o resultado não ficou maravilhoso e você pode pintar aquilo como o resultado mais lindo do mundo. Né? Às vezes você usa uma pessoa que tem uma mídia muito excelente e você trabalha em cima daquilo levando informações enganosas. Exatamente. Então é muito importante que você, antes de qualquer cirurgia, tenha um bom diálogo com o seu cirurgião, seja companheira dele ou companheiro dele e deixe que ele te esclareça para que você, quando for se submeter à cirurgia, você esteja ciente do seu resultado, do que ele pode te oferecer. Gente, cirurgia plástica não é milagre. Ele vai te ajudar, ele vai fazer uma melhora em você, mas não é milagre. Você concorda comigo, Felipe? Concordo, exatamente. Né? Então tem que ter na cabeça que é um tratamento médico que nós estamos oferecendo, vai melhorar muito a qualidade de vida dela, mas desde que a paciente tenha uma expectativa real. Essas expectativas irreais. O paciente tem que estar ciente e esclarecido, ou seja, o que você pode oferecer. Exatamente. E eu falo muito para os meus pacientes o seguinte: olha, eu posso te operar. Você está com IMC além do peso. Eu posso, em vez de eu tirar, às vezes você tem que fazer uma lipoescultura, eu posso tirar 3 litros de gordura, mas eu posso tirar um pouco mais. Mas se você tiver com menos peso, eu vou tirar realmente a gordura localizada, eu vou te dar um resultado melhor e você pode até engordar um pouco depois, se o resultado vai persistir. Mas se você está com peso além, você tem um limite de retirada de gordura e você não dá para tirar tudo aquilo no primeiro tempo, com certeza esse paciente vai ter que ser submetido ao segundo tempo, porque além de que toda a hemodinâmica dele durante o ato cirúrgico, você tem que bloquear, você tem que parar o seu processo cirúrgico, porque senão você compromete esse paciente, você sai dos limites cirúrgicos permitidos e você vai ter esse paciente amanhã ou depois numa UTI. Isso, cirurgião nenhum quer isso para os seus pacientes. Então, ele tem que ter pé no chão e esclarecer direitinho para o paciente por que ele tem que fazer com o IMC ideal da sua cirurgia. Fantástico, isso aí é o que a gente busca todo dia, que é a segurança da cirurgia, isso que o senhor falou, né? A gente tem ali a quantidade de gordura que vai poder retirar, a superfície corporal. Então, a estética não pode estar na frente da segurança do procedimento cirúrgico, tanto na lipoaspiração quanto a abdominoplastia, ou qualquer outra cirurgia, né? Concordo plenamente com isso aí. E interessante da lipoaspiração, na parte estética, que os pacientes se preocupam muito, além do que o senhor falou dos limites que nós temos de líquido, de retirada de líquido, quanto maior o sobrepeso que o paciente for fazer uma lipoaspiração, maior a possibilidade de uma flacidez pós-lipo, porque a pele, eu costumo explicar que nós temos a camada da pele, abaixo tem a gordura que vai ser retirada na lipoaspiração e depois o músculo. Se você está com a pele muito distendida, funciona como se fosse uma gestação. Se a barriga está muito grande, vai ser difícil dela voltar depois para o local, depois do parto. A lipoaspiração também. Se o sobrepeso for menor, a possibilidade de flacidez é menor depois da cirurgia. O resultado estético vai ser melhor. Felipe, eu vi você começar há 11 anos atrás e eu falo assim, a sua evolução cirúrgica foi maravilhosa, o volume cirúrgico que você tem hoje, a quantidade de pacientes que você opera diariamente é encantador, porque eu admiro muito as suas consultas, suas colocações com os pacientes, porque eu converso com todas, você sabe disso, que eu tenho acesso a todas elas, e elas conversam, e a sua evolução cirúrgica e o volume que você tem hoje cirúrgico, te dou os parabéns, porque realmente a evolução foi maravilhosa, e eu vejo nitidamente o que você oferece aos seus pacientes e o que eles cobram de você e o que você pode oferecer para eles. Isso é muito bom, gente. A gente tem cirurgiões plásticos em Goiânia, principalmente, com uma característica cirúrgica maravilhosa. E olha, eu endosso embaixo em cima do Felipe Barros, porque realmente eu vi a evolução desse rapaz e parabéns, Felipe. Eu gosto muito de ver o seu trabalho. Doutor Jorge, eu só tenho a agradecer. Inclusive, tem um autor que eu gosto muito, quem quiser procurar depois, eu posso indicar livros lá, o Robert Kiyosaki, e o que ele diz, sempre na área profissional que você escolher, você precisa ter mentores. Ou seja, pessoas de sucesso naquela área profissional que você está entrando. E sempre o senhor foi isso para mim, um mentor, uma pessoa que já tinha muita experiência, né, que já tinha vivenciado as várias fases da cirurgia plástica,
E eu me inspiro muito no senhor e agradeço as E a palavras gente apanha generosas. aprendendo, né, Felipe? Você vê, eu nunca Exatamente. paro de estudar, eu sempre estou apanhando, aprendendo, correndo Não atrás. para nunca, E né? descobrir. Eu queria fazer um bate-volta com você, Felipe. Vamos fazer. Sonhos. Melhorar minha generosidade. Que bom. Perspectivas pessoais. Pessoalmente, eu espero tentar sempre estar melhorando os meus defeitos, ser uma pessoa mais altruísta, porque acaba que no dia a dia a gente vai sendo cada vez mais egoísta sem querer. E é isso, acho que está sempre melhorando e aperfeiçoando. Cortando um pouquinho esse bate-papo, olha, está quase inaugurando a clínica dele e está ficando maravilhosa, viu? Está ficando maravilhosa. Vamos fazer Acho que uma ele vai fazer uma inauguração inauguração muito boa para a gente. Vamos fazer. Bom, decepção. Talvez com o nosso país, com a situação atual, mas não vamos entrar nesse tema agora. Lembranças da infância. Acho que o carinho da minha mãe e do meu pai e com os meus irmãos, que quando a gente cresce não convive tanto mais assim, né? Projetos para o futuro. Bom, além da clínica que o senhor falou, né, nós temos esse projeto aí até inspirado na carreira que o senhor teve. Acredito que está sempre evoluindo, né, nas técnicas de cirurgia plástica e como ser humano também. Bom, vocês viram, foi um bate-papo rápido. Num dos meus podcasts, eu falei sobre lipedema, gente, uma coisa que está em voga e estão descobrindo no dia a dia. Gente, procure informar um pouquinho mais sobre lipedema, não linfedema. Lipedema é um processo inflamatório da própria célula gordurosa em que deve ser tratada, tá, Felipe? Tratada antes de você ser submetido à cirurgia. É um processo inflamatório celular, da célula gordurosa, tem que ser tratada antes de você fazer qualquer tipo de lipo. Eu estou voltando a afirmar isso aqui no nosso podcast, Filipe, porque a cobrança está muito grande no consultório e as pacientes estão questionando muito. Então, é um tratamento clínico, gente. Isso é um tratamento clínico que a sua nutrologista, o seu nutrólogo pode te acompanhar e fazer esse tratamento. Um próprio clínico pode te ajudar nisso. Com os exames laboratoriais, você vai diagnosticar qual o processo inflamatório que você tem, qual a carência mineral que você tem e de vitaminas também, para você tratar o seu lipedema, ok? Felipe, nós estamos quase encerrando o nosso podcast, agradecendo ao Ricardo e ao Fábio que estão aqui nos monitorando aqui ao lado, já com todas essas câmeras, com toda essa mesa de divisão de imagem. Espero que tenha chegado até vocês com boa qualidade e à medida que for passando, nós vamos melhorando cada dia mais e trazendo dúvidas e esclarecendo dúvidas. Seus agradecimentos ao nosso público. Eu que agradeço aqui a presença no Papo Cirúrgico, aqui o Fábio, o Ricardo, toda a assistência que eles, não só hoje, né, mas sempre nos deram aqui, toda a equipe Belcorp e ao senhor também, doutor Jorge. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Felipe. Nós vamos voltar novamente. As dúvidas que alguém tiver e começar a perguntar para você, e você no seu Instagram, no seu dia a dia, você pode selecionar que nós marcamos mais um podcast aqui, nós vamos convidar mais gente e podemos voltar também novamente com o Felipe novamente, principalmente no dia da inauguração da clínica dele, tá, gente? Vai ser um prazer. A todos, um beijão. Grande abraço. Até mais. Grande abraço.